Olá, seja bem-vindo ao programa Conexão Ciência. Pesquisadores da Embrapa Instrumentação, que fica em São Carlos, no interior de São Paulo, desenvolveram uma mini estação ecológica de tratamento de efluentes, que permite a produção integrada de peixes e plantas ornamentais. Chamada de Jardim Aquícola, a mini estação tem vários benefícios, como ambiental e econômico, e ainda é de fácil manutenção. Para explicar melhor como ela funciona, eu recebo hoje o pesquisador Wilson Tadeu Lopes. Seja bem-vindo ao nosso programa, Wilson. Obrigado, Juliana. Olá a todos que estão aqui no Conexão Ciência. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar falar um pouquinho a respeito de Jardim Aquícola. Tá certo, Wilson. Então vamos começar, explicando como é que surgiu a ideia de se criar um jardim aquícola. Acho que todo mundo, quando já andou numa rodovia, já andou pelo campo, já viu aqueles brejos, aquelas áreas alagadiças. Aqui de lá, o que é? Você tem plantas e micro-organismos que se desenvolveram no meio alagado e que, do ponto de vista prático da natureza, basicamente funciona como um filtro, onde aquela água que vem da bacia, ela para naquele ambiente e assim, com algum contaminante, material particulado, terra, fica retido nesse meio e não vai para o rio. É uma forma que a natureza fez de proteger o recurso natural que é o rio. A gente, na ciência, a gente parte de coisas muito de ciência básica e também outras olhando também a natureza. O Jardim Aquícola é um exemplo. A gente se baseou nessa questão de desenvolvimento que a natureza fez durante milhões de anos dessas áreas alagadas naturais e utilizou elas num sistema construído. Então a gente chama de áreas alagadas construídas, onde a gente pega, basicamente, como se fosse um pequeno lago, a gente pega e impermeabiliza por baixo com uma geomembrana, enche de argila expandida e coloca plantas que são adaptadas a meios aquáticos, meios saturados com água, e essas plantas, mais os micro-organismos e mais esse meio filtrante produzido pela argila expandida, ele filtra e trata naturalmente a água. Então a gente está olhando a natureza, e transformando aquele conhecimento, aquela informação que a natureza nos provém e transformando isso numa solução tecnológica. Áreas alagadas construídas não é exatamente uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa. O que é de novidade nesse processo é a gente fazer um sistema que produza, por meio dessa tecnologia, desse conceito de áreas alagadas construídas, fazer o tratamento e o reuso da água em sistemas produtivos aquícolas. Essa é a grande novidade e a gente tem observado que funciona muito bem. Agora, Wilson, em relação aos viveiros escavados, que faz parte do experimento, como é possível, então, você tratar os efluentes desse viveiro sem a adição de produtos químicos? Então, a questão é justamente essa. Você tem, dentro do jardim aquícola, no caso aqui a gente usa argila expandida. Então, a argila expandida, ela age como um filtro físico. Então, aquele material mais grosseiro, mais particulado, ele é retido diretamente pela argila expandida. E aí, aquele material em solução, em suspensão, ele agrega as raízes, e a raiz vai tirando contaminantes, e nutrientes, vai tirando esse material, e a planta vai se desenvolvendo. Adicionalmente, às raízes das plantas, a gente tem também os micro-organismos que estão associados a essas raízes. Então, é um processo onde micro-organismos, é como se a gente tivesse uma grande fábrica de desmontagem e de retirada de material. Então, os micro-organismos vão quebrando aquele material mais pesado, as raízes vão absorvendo nutrientes e contaminantes, e o material particulado vai sendo retido pelo meio filtrante. Então, todo esse processo, de uma maneira natural, ocorre. Então, a gente não precisa adicionar qualquer produto químico a um jardim aquícola. Uhum. Agora, no caso desse experimento, foi utilizado o copo de leite, a planta copo de leite. Por que a escolha, por essa planta? A ideia do copo de leite é porque a gente está trabalhando, como é um sistema de tratamento, a gente resolve tentar associar o tratamento, todo o sistema de tratamento tem uma manutenção.
não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma manutenção simples, né, como é o caso do jardim aquícola, que é muito simples, basicamente é retirar excesso de planta e também retirar o material particulado que fica retido no meio filtrante por um conjunto de válvulas, que é muito simples também, mas todo o sistema dá uma manutenção. Então, se a gente tem que fazer a manutenção das plantas, por que não fazer essa manutenção com algo que seja a retirada desse excesso de plantas, se traduza também em ganho econômico? Essa é a ideia. Então, a gente trabalhou com copo de leite justamente para vender essas plantas. É uma planta que tem valor econômico, tem valor agregado, e a gente consegue produzir e vender. Essa é a grande ideia, né, do sistema. Então, com isso, a gente tem um duplo atrativo para o jardim aquícola. Além da questão ambiental inerente do tratamento e da própria sistema produtivo, a gente também tem a característica de venda da produção de plantas. Quer dizer, dentro de um sistema de tratamento ainda pode se agregar valor ao sistema produtivo. Então, daí, a gente começou a trabalhar também com plantas ornamentais. E essa água que ela é reutilizada, né? Ela pode ser utilizada para outras atividades também, Wilson? Pode. Assim, o sistema aquícola ele já utiliza muita água, né? Então, quer dizer, se você conseguir já reaproveitar dentro do próprio sistema, vai funcionar muito bem. Mas, vamos supor, eu tenho outras necessidades na minha produção, seja ela para uso menos nobre, uma limpeza de galpão, limpezas de áreas comuns, em agricultura, eu quero trabalhar com irrigação. Então, para tudo isso, também esse efluente ele tem características adequadas. É claro que quando a gente está falando de reuso, o reuso ele tem a água, não é porque é reuso que pode ter qualquer característica, né? A gente tem que olhar, tem que ver se ela não está contaminada, se ela não tem algum tipo, se o processo de reuso não pode trazer algum problema ambiental, algum problema de saúde. Então, tudo isso foi avaliado quando a gente trabalhou com o jardim aquícola. Então, ele produz uma água de qualidade para reuso. Ele só a gente não consegue fazer reuso dessa água mesmo, que é para questões potáveis. A questão de potabilidade da água, ela entra numa outra categoria, e aí a água que sai do jardim aquícola, ela não se adequa, mas para praticamente qualquer outro reuso, ela funciona muito bem. Sim. Agora, a qualidade da água, né, em sistemas aquícolas, ela é fundamental, né? Não tenha dúvida. Se a gente não tiver boa qualidade de água, não vai ter boa produção e nem boa qualidade de carne, né, do produto final, que é o próprio peixe. A qualidade da água, ela está relacionada a alguns aspectos. A primeira questão de oxigênio dissolvido, e se ela não tiver oxigênio dissolvido na quantidade adequada, esse oxigênio vai fazer com que os peixes se alimentem menos, portanto cresçam mais, e em casos, cresçam menos, desculpa, então quer dizer, o ciclo, né, de produção vai aumentar, e além disso também, em casos extremos, pode causar até mortandade de peixe. Para a gente ter oxigênio adequado, você tem que ter uma característica, né, de biomassa, de quantidade de peixes e também de algas e outros materiais orgânicos estão ali presentes que podem roubar o oxigênio. A alga ela produz oxigênio durante o dia, mas ela consome oxigênio do tanque durante a noite. Então, quer dizer, também a quantidade de algas, você não pode ter excesso de nutrientes, a turbidez da água não pode ser muito elevada. Então, todas essas características são fundamentais para que a produção ocorra adequadamente. Para que isso, né, também ocorra de maneira corriqueira no sistema, o que acontece? Geralmente o produtor ele troca parte da água do tanque. Então, ele retira a água lá do meio natural, coloca no tanque, e aquela água mais suja, ela acaba sendo descartada. Então, no nosso sistema, em vez dele chegar e colocar uma água nova, retirar lá do rio, a gente pega essa água que ele jogaria fora, passa pelo sistema filtrante e retorna para o sistema produtivo. Então, com isso, a gente evita de pegar água limpa, né, lá da fonte, né, natural, e evita também de descartar água suja na natureza. Então, a gente está ganhando dos dois lados. Essa é a ideia. Sim. E Wilson, trata-se de uma tecnologia simples, de fácil acesso para o produtor? O conceito é muito simples, né? A ideia,
basicamente, o que a gente faz é construir, para facilitar um pouquinho a manutenção, a gente está trabalhando com caixas, né, de madeira, a gente construiu com caixas de madeira o sistema do jardim aquícola, e essas a gente impermeabilizou com uma geomembrana, colocamos areia, brita, planta, e uma bombinha de meio cavalo, dependendo, obviamente, da distância, da altura, mas a gente trabalha com uma bombinha de meio cavalo, é mais que suficiente para trabalhar com o sistema que a gente montou lá. Então, energeticamente também é muito baixo o custo energético para fazer funcionar o jardim aquícola. Então, assim, todo conceito, uma pessoa que bate o olho, ele fala assim, isso daqui eu consigo cuidar disso daqui, eu entendi como é que funciona, puxa vida, isso daqui é interessante. Mas, do ponto de vista construtivo, e isso também é importante realçar, que alguns critérios devem ser considerados, como, por exemplo, a questão do tamanho. E o tamanho, ele vai depender muito da quantidade, do volume que se pretende tratar, e também vai depender da área disponível, né? Porque um jardim aquícola, ele é, né, como se fosse um sistema produtivo, ele tem uma área, né? Quanto maior o volume, maior a área a ser utilizada. Então, depende um pouquinho, e também, se estiver pensando do ponto de vista produtivo, eu quero produzir, tem mercado para produzir aqui, mercado de flores, então, quer dizer, também vai depender um pouquinho do tamanho do mercado que ele pretende atingir. Então, são alguns aspectos técnicos que devem ser considerados, e por causa disso também é importante que tenha para dimensionamento, para falar, o desenho que você precisa é esse, aí realmente precisa de um profissional especializado para fazer esse dimensionamento. A manutenção e gestão depois é muito simples. Agora, do ponto de vista econômico, então, Wilson, é algo lucrativo para o produtor também. Pode ser muito lucrativo. Eu acho que assim, o produto, nós montamos um piloto aqui em São Carlos, né, numa propriedade. E esse piloto, o agricultor que já produzia peixe também, né, é também um agricultor familiar aqui da cidade, ele conseguiu, né, ele consegue retirar para vender ali do sistema aproximado, ainda é um mercado muito pequeno que ele está atingindo. Ele está conseguindo mais ou menos 40 plantas por mês, 40 mudas que ele retira por mês. Isso significa mais ou menos uns R$600 por mês. Você fala assim, nossa, isso vai... 600, não, desculpa, R$800 por mês. Você vai falar, nossa, isso vai mudar a vida dele? Não vai, mas ajuda. Eu acho que do ponto de vista do conceito da agricultura familiar, a gente tem que olhar que são essas pequenas atividades que juntas fazem toda a diferença, porque quando o mercado de um produto não funciona, o outro segura economicamente a propriedade. Essa é a ideia. Mas mesmo esse jardim piloto que a gente já fez um levantamento, como eu falei, está vendendo aproximadamente 40 mudas por mês, que já, com folga, cobre os custos de manutenção do sistema. Mas ele tem uma capacidade ali naquele sistema de vender pelo menos o dobro disso. Então, a gente sabe que, do ponto de vista do mercado, que vai dizer o quanto que ele vai conseguir ganhar. Mas é possível, e é possível ter um retorno econômico, se o mercado absorver essas plantas com facilidade, ter um retorno econômico, em 1 ano e meio ele retorna economicamente o valor investido, com certeza. E o jardim aquícola, Wilson, é um exemplo, né, de boas práticas de criação de peixes, como preconiza, né, a ONU pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, já que uma das vantagens da tecnologia é o uso racional da água, é isso mesmo? É isso mesmo, você tem razão. A ONU, por meio da Agenda 2030, ela está olhando a questão do desenvolvimento, foi discutido muito essa questão do desenvolvimento sustentável nas duas últimas semanas, por meio da COP26. A gente tem que olhar o futuro do planeta como um todo. E a atividade humana, ela causa impacto, não tem jeito, né? Sempre a gente vai precisar de água, sempre a gente vai precisar de solo, sempre a gente vai precisar de nutrientes. Então, quer dizer, como a gente reduz esses impactos? E como a gente faz com que isso se torne perene no próximo século, daqui a 1000 anos as coisas continuem acontecendo. E o Jardim Aquícola é um bom exemplo de tecnologia que atende, porque ele trabalha, por exemplo, são 17 objetivos no total, que estão lá descritos, né, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável,
onde, por exemplo, essa tecnologia atende, por exemplo, a questão de fome zero e agricultura sustentável, atinge o objetivo 6, que é água potável e saneamento, atinge o objetivo 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, objetivo 15, que é vida terrestre, e também o objetivo 17, que é o que a gente chama de parcerias e meios de implementação. Não diretamente, mas a Embrapa, pelo papel dela, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de desenvolvimento, a gente precisa de normas, a gente precisa de regras, a gente precisa de números, dados, ciência, e todo esse trabalho, né, não é só a Embrapa que faz, a gente precisa de muita gente, a gente precisa de parceria do próprio produtor, que vai também adotar, que reconhece no trabalho que a gente faz algo que seja adequado do ponto de vista do seu sistema produtivo. Então, por isso, a gente precisa de um conjunto de ações, e por causa disso, a gente pode mostrar que o Jardim Aquícola é um bom exemplo de tecnologia que atende vários objetivos de desenvolvimento sustentável e, portanto, a gente quer que esse sistema cada vez se torne mais ativo aqui no Brasil e que, de alguma maneira, seja propagado por todo mundo. Wilson, e em que fase está a pesquisa, né? Você mencionou que já foi realizado um experimento piloto em um sítio, e agora o que precisa para que a tecnologia chegue de fato ao mercado? Quando a gente montou lá o sistema piloto, foi criado e foi desenvolvido numa propriedade rural, em condições de campo. A gente está mais de 2 anos fazendo avaliações em cima do sistema, ele funciona super bem, a gente já sabe quais são as características da água, qual que é o volume que ele pode tratar por metro quadrado, a gente já viu todas essas questões, parte construtiva, quais são os detalhes. Perfeito, do ponto de vista piloto, está funcionando super bem. Agora, quando a gente quer transformar isso num produto comercializável, a gente vai precisar de parceiro, não tem jeito. A Embrapa não vende tecnologia, então a gente precisa de uma empresa, principalmente uma empresa, preferencialmente, uma empresa especializada em engenharia de tratamento, onde a gente vai pegar esse material, esse pacote tecnológico e vai transformar ele num produto comercializável. Para quê? Não somente do ponto de vista construtivo, quais são os melhores materiais, mas também do ponto de vista do tamanho, porque o tamanho vai depender da propriedade. Qual volume que vai se tratar? Qual que é a característica da água que vai ser tratada? Qual que é o tamanho do sistema? Qual que é a área disponível? Então, são aspectos que precisa de um profissional para fazer essa dimensão, esse dimensionamento adequado, o tamanho do sistema. Então, não tem jeito, a gente precisa de parceiros, nós estamos em busca de parceiros, se alguém estiver nos vendo e trabalha com esse tipo de tecnologia, ou deseja trabalhar um pouco mais em tecnologias de reuso para sistemas aquícolas, nós estamos aqui disponíveis para escutar. Caso, para fazer esse contato, eu recomendo que sejam por 2 e-mails, o primeiro, um ou outro. O primeiro é da chefia de transferência de tecnologia aqui da Embrapa Instrumentação, que é cnpdia.chtt@embrapa.br, ou o meu e-mail pessoal, que é wilson.lopes-silva@embrapa.br. No caso, para uma conversa mais de negócios, eu recomendo que entre em contato direto com a chefia de transferência de tecnologia. Se for algum assunto mais técnico, alguma dúvida, entrar em contato comigo pessoalmente. Eu acho que é isso, a gente consegue, de alguma maneira, trabalhar e desenvolver, transformar isso, efetivamente, essa tecnologia num produto. O que a gente quer é desenvolver o sistema produtivo com respeito ambiental. Eu acho que o Jardim Aquícola é um ótimo exemplo mesmo, de que é possível conciliar desenvolvimento econômico, conciliar desenvolvimento social e conciliar respeito ambiental. A gente está trabalhando num sistema que é sustentável do ponto de vista conceitual. É possível, é factível e ainda por cima traz retorno econômico. Então, é tudo que a gente quer. Tá certo, Wilson, né? E a gente espera que ela seja adotada, né, por uma grande quantidade de produtores aí pelo Brasil afora. Deus queira, né? Deus queira. Então, vamos trabalhar para isso. Tá certo. Wilson, obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, então. Muito obrigado, Juliana. Obrigado a todos que estão aqui nos vendo no
Conexão Ciência. Um grande abraço. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir outras entrevistas no canal da Embrapa no YouTube. E ajude a fazer o Conexão. Mande sugestões de temas que podem ser abordados aqui no programa, nesse e-mail que aparece aí para você. Até a próxima!